Fala, meu aluno! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico. Nessa aula, a gente vai estar tratando, galera, sobre tabela verdade, beleza? E eu vou te falar que essa parte ela é imprescindível, é indispensável você saber esse conteúdo aqui de tabela verdade, porque a partir dele vai ser pré-requisito para você poder trabalhar outros assuntos. Por exemplo, quando a gente for falar de equivalência lógica, de negações lógicas, quando a gente for trabalhar com argumentação lógica, que cai em muitos concursos, beleza? Então é interessante que você saiba bem tudo isso que vamos trabalhar a partir de agora, beleza? Então vamos lá, trabalhando então com a nossa parte aqui de tabela verdade, comigo o professor Pedro Felipe. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir esse camarada que a gente chama de tabela verdade, beleza? Para que serve isso daqui? Qual o intuito da gente trabalhar com tabela verdade? Então vou colocar aqui para a gente, ó, definição. Bora lá, definição. Beleza, Pedro, para que a gente utiliza essa tal dessa tabela verdade? Qual que é o objetivo dela? É a gente obter todos, eu disse todos, os resultados possíveis, todos os resultados possíveis, todos os resultados possíveis de uma proposição para cada combinação possível. De uma proposição para cada combinação possível de verdadeiro e falso das proposições simples que a compõem. Aqui está. Ou seja, significa então que a gente vai ter uma dada proposição, seja ela simples ou composta. Em geral, são as proposições compostas. Sendo uma proposição composta, ela é formada por várias proposições simples. O nosso objetivo é que, com todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso dessas proposições simples que compõem essa proposição composta, a tabela verdade vai nos fornecer todos os resultados possíveis dessas combinações que a gente pode ter. Ou seja, eu vou ter aqui, por exemplo, duas proposições verdadeiras. Como resultado, o que isso vai refletir da proposição composta? Esse que é o nosso objetivo. E um cálculo que costuma cair dentro de prova é a gente saber calcular o número de linhas dessa tabela verdade. Número de linhas. Para você saber quantas linhas essa tal tabela verdade tem, basta você pegar um número que é fixo, que é o 2. Sempre você vai ter o 2 na fórmula. Esse 2 nunca vai mudar. Ele é fixo, beleza? Vou até escrever isso aqui para você, ó. Esse camarada aqui, ele é fixo. Ele não muda. Esse número 2 você vai elevar a quantidade de proposições simples que aparece para você ao número de proposições simples que você tiver na frase dada. Que você tiver na frase dada. Lembrando que essa quantidade de proposições simples aqui, que eu estou colocando para vocês, ela vai ter uma condição. Pedro, que condição é essa? A gente só vai contabilizar essas proposições simples uma única vez, independente se eu tiver a afirmação ou a negação dela, beleza? Então, cada uma delas é contabilizada uma única vez. Contabilizada uma única vez. Independentemente, independentemente se houver negações ou repetições.
Ou seja, o que significa isso? Vamos dizer que eu tenho uma proposição P qualquer. E naquela proposição composta, essa proposição P está se repetindo um monte de vezes. Não me interessa. Eu só vou contabilizar essa proposição uma única vez. Vamos dizer que lá dentro daquela proposição composta, uma dada proposição P, aparece outras vezes afirmando ou negando. Não me interessa. Eu só vou contabilizar uma vez. Independentemente se ela está afirmando ou se ela está negando. A gente só contabiliza uma vez. E a partir disso daqui, galera, a gente consegue calcular a quantidade de linhas de uma tabela verdade. Então, basta fazer sempre o número 2 elevado à quantidade de proposições simples, beleza? Lembrando que 2 elevado a um número é esse 2 multiplicado, quantidade de vezes dada pelo numerinho que está lá em cima, que a gente chama de expoente. Vejamos isso resolvendo questões de prova. Olha aqui o que temos nessa questão. Peguei aqui algumas questões aleatórias para a gente poder trabalhar isso. Considere-se a seguinte proposição P. Então, tem a proposição P aqui. Aí ele colocou aqui para a gente o seguinte. O juiz atendeu ao pedido do promotor. Note que temos aqui uma proposição simples. Conectada a outra proposição pelo conectivo E. Que proposição é essa? A proposição determinou a suspensão do porte de arma. Quem determinou mesmo essa suspensão do porte de arma foi o juiz. Ou seja, temos duas proposições. Juiz atendeu ao pedido, juiz determinou a suspensão. Veja que a gente tem dois verbos principais, que é o verbo atender e o verbo determinar, que estão conjugados como atendeu e determinou, beleza? Então, note que nessa questão, a gente tem duas proposições P e Q que estão conectadas, ligadas pelo conectivo E. Aqui está. Aí vem a questão e pede para a gente calcular o quê? A quantidade de linhas dessa tabela verdade. Para encontrarmos o número de linhas da tabela verdade, eu sempre vou ter o número 2, que é fixo, elevado à quantidade de proposições simples. Quanto nós temos? 2. Então, basta fazer 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 equivale a 2 vezes 2. Pedro, é 2 vezes 2 porque é 2 vezes 2 aqui em cima? Não. O número de cima fala quantos do de baixo que você vai multiplicar. Ou seja, esse número 2 vai aparecer duas vezes. Ah, Pedro, então se aqui fosse o 3, eu ia ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Sim, você ia ter esse 2 aparecendo 3 vezes. E 2 vezes 2 equivale para a gente a 4. Ou seja, 4 linhas vai ter essa tabela verdade. Por causa disso, a alternativa correta é qual? A letra E. Próxima questão. Se a pessoa trabalha com o que gosta e está de férias, então é feliz ou está de férias. Primeiro, vejamos aqui a presença de conectivos. Olha, temos aqui o sim, então. Se a pessoa trabalha com o que gosta e, olha o conectivo E aparecendo aqui pra gente, e está de férias, então é feliz ou está de férias. Se você for perceber, temos aqui algumas proposições aparecendo pra gente. Eu tenho a proposição a pessoa trabalha com o que gosta. Mas, Pedro, aqui eu não tenho dois verbos, o verbo trabalha e o verbo gostar? Cuidado! Esse com o que gosta é simplesmente um complemento do verbo trabalhar. Ou seja, o verbo gostar não seria o verbo principal aqui para a gente. É como se fosse um mero complemento. Essa frase, ele, inclusive, poderia ser reescrita assim. A pessoa trabalha com isso. A pessoa trabalha com medicina. A pessoa trabalha com aulas. E assim sucessivamente. Então, veja que esse o que gosta é um simples complemento do verbo trabalhar. Então, a gente não contabiliza esse o que gosta na hora da contagem das proposições. Eu tenho uma única proposição P. Tanto que esse o que gosta, eu posso substituí-lo por isso. A pessoa trabalha com isso. Percebeu? É um mero complemento que temos aqui. Vamos lá. Tem mais alguma outra proposição? Pedro, temos. A pessoa está de férias. Proposição Q. Agora a gente tem um condicional, então aparece ali, né? O condicional sim, então. Lembrando que eu tenho o ezinho aqui antes. Então a gente vai ter isso aqui. P e Q, setinha. Pedro, o que que a gente vai ter na frente? Temos aqui a proposição é feliz, perfeito. E temos aqui uma outra proposição. Qual proposição que é essa? Está de férias. Ué, mas peraí, Pedro. Essa proposição está de férias repetiu. Então é a mesma proposição que a proposição ser feliz, ela não foi repetida. Então, ela equivale a outra letrinha. Beleza? É assim que a gente faz o quê? É assim que a gente representa simbolicamente.
Como eu tenho ou, é o Vzinho. Aqui. O que está depois do então é o que fica depois da seta. O que está entre o se e então é o que fica antes da seta, que é o Ezinho. Então, é assim que a gente representa por símbolos aquela proposição. Agora, olha o que a questão afirma. Ela fala que o número de linhas dessa tabela verdade é inferior a 10. Pedro, como é que eu acho o número de linhas n? Você vai fazer o número fixo, que é 2, elevado à quantidade de proposições. Quantas proposições temos? 3 proposições. Mas, Pedro, a gente não tem, na verdade, 4 proposições ali? Não, tem que ser 3 diferentes. Então, apesar do que está repetido, eu contabilizo uma única vez. Então, tenho 3 proposições. Isso aqui é 2 elevado a 3. E, Pedro, como é que eu faço 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. Não vem falar 6, não. Ó a voadora. É 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, é o 2 multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Agora é fazer conta. 2 vezes 2, 4, que vezes 2 dá 8. Significa, então, que essa tabela verdade terá 8 linhas. O item afirmou para a gente que esse resultado é inferior a 10. Por causa disso, esse item está corretíssimo, perfeito. Beleza? Coloquei essas questões aqui, galera, que é para treinar, porque vai que pode cair alguma coisa sobre isso. Vamos lá. Então, ele deu agora só por símbolos, né? Ele quer o número de linhas dessa tabela verdade. Número de linhas da tabela verdade. Beleza, Pedro. Então, vamos contar. Conta aí comigo. Começando aqui, ó, temos uma proposição P. Note que essa letra P aparece aqui 2 vezes, mas eu só contabilizo uma vez. Qual outra proposição eu tenho? Proposição S. E, Pedro, mas ali eu tenho não S. A gente conta 2 vezes? Não. Independente se afirma ou nega, eu conto uma única vez. Então, tenho 2 proposições, P e S. Mas, Pedro, S negou. Não me interessa, só contabilizo uma vez. Quais outras a gente tem aqui? Proposição que e proposição não que. Ah, Pedro, já aprendi que se nega, eu só conto uma vez. Tem mais alguma? Pedro, tem. Temos aqui a proposição R e não R, que eu também vou contabilizar uma única vez. Então, o número de linhas dessa tabela verdade equivale a quanto? Equivale a 2 elevado a 4. Afinal, você tem 4 proposições ali. Então, isso aqui equivale para a gente a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, é o 2 multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Não vem falar que é 8 não, viu? Isso aqui não é 2 vezes 4, 8 não. Afinal, quanto que tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 linhas. Veja que aumenta bastante, né, a quantidade de linhas à medida que a gente coloca mais um valor lá, mais uma proposição, né? Então, a gente tem aqui a alternativa correta, letra D de dado. Beleza? Bacana isso daqui, né? Bom de responder isso. E agora a gente vai aprender as famosas tabelas verdade. Pedro, vamos então começar com a tabela verdade da negação? Perfeito. Então, suponha que você tem aqui uma proposição P. A sua negação vai ser dada por não P. Aqui está. A ideia da tabela verdade é ver todas as combinações possíveis. Então, P pode ser verdadeiro ou falso. Galera, a negação, ela simplesmente faz o quê? Muda o valor lógico da proposição. Se ela é verdadeira, fica falsa. Se ela é falsa, fica verdadeira. Ela só muda o valor lógico. Então, aquela proposição que é verdadeira vai ficar falsa, ou aquela que é falsa vai ficar o quê? Verdadeira. Ela simplesmente muda o valor lógico de uma proposição. Fechou? Inclusive, essas proposições aqui, a gente pode representá-las como uma linguagem de conjuntos também. Aqui está. Pensando numa linguagem de conjuntos, a proposição P seria esse conjunto aqui, ó, que seria esse círculo. A negação de P é tudo que está fora desse conjunto P. Aqui está. Então, a negação, galera, é tudo que está fora do conjunto P. Isso aqui é a negação de P. Beleza? Isso aqui é a negação de P. Ó. Toda essa partezinha aqui do lado de fora. Isso aqui é a negação de P. Beleza? É por isso que a gente pode falar que a negação de P em linguagem de conjuntos equivale ao quê? Ao complementar daquele conjunto. Complementar de P. Complementar. Ou seja, o que não está em P. E a gente pode representar assim, ó, P e um Czinho em cima. O complementar do conjunto P. Beleza?
Tranquilo? Então é assim que a tabela verdade do não. A ideia é trocar tudo. Agora vamos para a tabela verdade do e. Pedro, como é que a gente vai montar agora a tabela verdade do e? A gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter aqui a proposição P, a proposição Q e a proposição P e Q. Para a gente montar essa tabela verdade, você sempre vai fazer a primeira coluna como VVFF. E a segunda você alterna como VFVF. Então a primeira coluna vai ficar VVFF e a segunda você alterna como VFVF. Aqui está. Você vai ter que o Vzinho é verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Ou seja, as duas situações têm que ocorrer. Por exemplo, se eu falo, Pedro é professor e auditor. Essa frase só é verdade se eu for os dois simultaneamente. Se eu for professor, mas não for auditor, estou mentindo para você. Se eu não for nenhum desses dois, aí que eu estou mentindo mesmo. Então veja, galera, que para o Ezinho ser verdade, eu preciso que tudo seja verdade. Então significa que o E, para ser falso, basta ter alguma proposição falsa. Liga essa ideia, olha. Para o E ser falso, basta aparecer um F para o resultado final ser falso. Beleza? Vou inclusive anotar essa dica aqui para você. Quando que esse camarada então é verdadeiro? Quando você tiver tudo V. Quando que esse camarada tem um resultado falso? Ele tem um resultado falso quando você tiver pelo menos um F. Ou seja, é suficiente você ter um ou dois Fs para esse camarada ser falso. Pedro, e como é que seria a linguagem de conjuntos desse Ezinho? Eu vou ter aqui dois diagramas, representando aqui para a gente as proposições P e Q. Aquele Ezinho, galera, ele faz referência à interseção desses dois conjuntos. Aqui está. Ele faz referência à interseção desses dois conjuntos. Então, falou no Ezinho, falou no quê? Na interseção dos dois conjuntos. Que a gente pode representar como P interseção Q. Tranquilo? Então é ali que vai ficar os camaradinhas que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. Fica ligado nisso. Outra tabela verdade, temos agora a tabela verdade do OU, da disjunção inclusiva. E Pedro, como é que a gente faz a tabela verdade da disjunção inclusiva? A gente coloca aqui PQ e depois colocamos o OU, P ou Q. Eu já falei para você que para montar a tabela verdade, na primeira coluna você sempre coloca VVFF, terapeuticamente. E na segunda você alterna como VFVF. Primeira coluna VVFF, segunda coluna VFVF. E quando que o OU é falso? O OU só vai ser falso, galera, quando tudo for falso. Se você tiver tudo falso, o OU será falso. Em qualquer outro caso, ele vai ser verdadeiro. Aqui está. Então, note que para o OU ser falso, tudo tem que ser falso. Por exemplo, quando eu falo, Pedro é professor ou auditor? Para eu estar te falando a verdade, basta que alguma dessas duas sejam verdadeiras. Inclusive, se as duas forem verdadeiras, eu estou te falando a verdade também. Por exemplo, se eu for só professor, estou falando a verdade. Se eu for só auditor, estou falando a verdade. Se eu for tanto professor quanto auditor, estou falando a verdade. Então, note que a disjunção inclusiva inclui a situação dos dois ao mesmo tempo. Por exemplo, estamos numa sala de aula. Aí eu falo, olha, levanta a mão quem fala inglês. Levanta a mão quem fala espanhol. Levanta a mão, por favor, quem fala inglês ou espanhol. Aquela galera que fala as duas línguas, vai deixar de levantar a mão? Não, porque ele está falando pelo menos uma delas. Então, o ou vai estar valendo para a gente nessa situação. Então, Pedro, eu notei também que só de ter algum verdadeiro, o ou também é verdadeiro. Perfeito. Ou seja, quando então o ou é falso? Quando você tiver tudo falso. Tudo alto. Quando que esse ou vai ser verdadeiro? Basta você ter pelo menos um verdadeiro. Pelo menos um V. Aqui está. Pelo menos um verdadeiro. Pedro, e se eu quiser saber a linguagem de conjuntos desse ou? A gente tem aqui os dois diagramas correspondentes a P e Q. A união desses camaradas aqui equivale para a gente ao quê? A todas essas duas bolinhas aqui. Tudo isso daqui equivale para a gente ao ou que aparece ali para a gente
E esse ou que aparece para a gente, galera, nós chamamos de união. Ou seja, o ou faz o ou, né? O ou união faz referência para a gente à união dos dois conjuntos, que a gente representa assim. P união Q. Beleza? O símbolozinho da união. Fechou essa ideia? Beleza? Então, temos aqui a representação do que seria a união, que equivale ao ou. Temos aqui a representação da interseção, que equivale ao e. E temos aqui a equivalência do complementar de um conjunto, que equivale à negação. Beleza? Temos agora a tabela verdade do ou. Pedro, e como é que funciona a tal da tabela verdade do ou? De maneira semelhante ao que já fizemos, eu vou colocar aqui PQ, depois eu vou colocar P ou Q. Na primeira coluna, eu sempre coloco VVFF e na segunda eu alterno com VFVF. Agora, Pedro, quando que esse ou vai ser verdade? Agora sim é o caso da exclusividade. Somente quando um for verdade e um único for verdade. Em outra situação, esse camarada vai ser falso. Eu gosto que você memorize assim. Toda vez que for igual, o resultado é verdadeiro. Toda vez que for igual, aliás, desculpa, toda vez que for diferente, o resultado é verdadeiro. Aqui, ó, diferente, o resultado é verdadeiro. Então, V com F é verdade. F com V, verdade também. Em qualquer outro caso, ele é falso. Ou seja, toda vez que for igual, é falso. Toda vez que for diferente, é verdadeiro. Aqui está. E Pedro, qual que seria, na linguagem de conjuntos, a representação desse ou? Bem, aqui a gente vai ter os conjuntos PQ. Esse ou, galera, ele vai estar do lado de fora da interseção. Ou seja, equivale aqui às duas bandinhas dos conjuntos. A bandinha do lado esquerdo e a bandinha do lado direito. Afinal, cada bandinha dessa daqui representa o que para a gente? A ideia de ser somente um desses conjuntos. Então, aquela bandinha do lado esquerdo representa para a gente a galera que é só P. A bandinha do lado direito representa para a gente a galera que é só de Q. Ou seja, significa que tem que ser somente um desses conjuntos. Se a gente quiser representar na linguagem de conjuntos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter isso daqui, ó. O conjunto P menos um conjunto Q. Ou seja, se do conjunto P eu tiro todo camarada de Q, sobra só P. Agora, se do conjunto Q de queijo eu subtraio todos os P's, então agora desse conjunto Q eu mando embora todo mundo que é de P, sobra aquela galera que é só de Q. E depois o que faremos? A união desses dois conjuntos. Beleza? Para reforçar, esse P menos Q representa para mim só P, e esse Q menos P representa para mim só Q, em relação a P. Beleza? Só P equivale a P menos Q. E só Q representa para mim o conjunto Q menos o conjunto P. Quer ver? Se eu pego do conjunto P, Q de queijo, que é esse aqui todo, e eu subtraio, mando embora o conjunto P, veja que só sobrou o lado direito de Q. Ou seja, aqueles elementos que são só de Q. Paguei demais aqui. Pronto. Beleza? Aquela galera que é só de Q. Esse lado aqui. Pronto. Fechou. Agora, vamos à tabela do condicional. Pedro, como é que vai funcionar esse tal desse condicional? No condicional, o início é igual. Qual é esse início, Pedro? Na primeira coluna e da segunda coluna. Vou colocar PQ, depois eu vou colocar P setinha aqui. Na primeira coluna é sempre VVFF e na segunda eu alterno com VFVF. Aqui está. Agora, galera, essa daqui é a situação que eu vou falar para vocês o seguinte, é o aceita que dói menos. Aceita isso aqui que eu vou colocar para vocês, que vocês vão acertar a questão de prova. Beleza? Então, o bizu é você aceitar essa situação que eu vou colocar para vocês, simplesmente para acertar a questão de prova. E, Pedro, o que eu tenho que saber desse camarada aqui do condicional? Que ele só é falso em um caso. Quando esse camarada começa verdadeiro e termina falso. Começou verdadeiro, terminou falso, ele é falso. Em qualquer outra situação,
ele é verdadeiro. Pronto! Se você memorizar isso, acertou qualquer questão de prova. Vou tentar trazer uma ideia para vocês. Se eu falo a seguinte frase: se eu prometo, então eu cumpro. Se eu prometer e cumprir, eu estou te falando a verdade? Pedro, tá. Beleza. Agora, e se eu prometer e não cumprir? Aí, Pedro, você está mentindo para mim. Agora, e se eu não prometer nada? Pedro, se você não prometer nada, então o que vier é lucro. Se eu não prometo nada e mesmo assim eu te entrego alguma coisa, estou falando a verdade, eu não prometi nada, então eu não te devo. Agora, eu não prometi nada e mesmo assim eu não te entrego, cara, eu não estou mentindo para você, eu não te entreguei nada, mas eu também não prometi. Então veja que eu não estou mentindo também na última situação. E isso aqui é extremamente importante. Você saber que o condicional, toda vez que ele começa falso, o resultado é verdadeiro. E toda vez que ele começa, que ele termina verdadeiro, o resultado também é verdadeiro. Fica ligado nisso. E eu vou colocar todas essas situações aqui para vocês. Ó. Começou verdadeiro, terminou falso, o resultado é falso. Acabou, não precisa pensar mais nada. É o único caso que é falso. Isso aqui é o que a galera chama de Vera Fischer. Só lembrar da Vera Fischer. Eu nem sei escrever Vera Fischer. Acho que é assim. Beleza? É só lembrar. Começou verdadeiro, terminou falso e a Vera Fischer é falsa. Então tá aí, esse resultado é falso. Em qualquer outro caso, ele é verdadeiro. Acabou, é isso que você tem que lembrar. Ele só é falso em uma situação, VF. Qualquer outra coisa ele é verdadeiro. Só é falso em uma situação, VF. Todo o resto ele é verdadeiro. É isso que você precisa lembrar. Agora, importante para outras questões. Começou F ou terminou V, o resultado é sempre verdadeiro. Se começou F, tô nem aí pro que vem depois, o resultado é verdadeiro. Terminou F, não tô nem aí pro começo, o resultado é sempre verdadeiro. Começou F, verdade. Terminou verdadeiro, verdade também toda e qualquer situação. Sempre vai estar rolando isso aqui. E Pedro, e se eu quiser representar numa linguagem de conjunto uso condicional? Numa linguagem de conjunto uso condicional, equivale à ideia de você ter um conjunto dentro do outro. Aqui está. Essa é a ideia do condicional. A ideia de você ter um conjunto dentro do outro. Beleza? Esse camarada que corresponde para a gente é o condicional. Então, tem aqui um conjunto P e um conjunto Q. A ideia de você ter um subconjunto, ou seja, um conjunto dentro do outro, subconjunto, um conjunto dentro do outro, é a ideia do condicional na representação de diagramas. Simbolicamente, eu represento isso aqui assim, ó. P contido em Q. Assim que a gente representa. Note que o conjunto P de Pedro está dentro do conjunto Q. Dentro do conjunto Q. E totalmente dentro, viu? Pode ser só beirazinha, não. Tem que ser tudo dentro. Beleza? Ou seja, isso aqui não é contido. O conjunto primeiro tem que estar todo dentro do segundo. Beleza? Aí a ideia da gente ter o quê? O subconjunto. Beleza? Isso aqui, ó, que eu vou colocar aqui agora para vocês, ó, isso aqui não é subconjunto. Não é subconjunto. Tem que estar tudo dentro. Não é subconjunto esse verdinho. Cuidado, viu? E agora a tabela verdade do se somente se. E Pedro, como é que vai funcionar agora a tabela verdade do se somente se? A gente vai ter uma coisa. Ó. Temos aqui as proposições PQ e agora a proposição P, se e somente se, Q. Na primeira coluna é sempre VVFF. A segunda eu alterno com VF, VF. Aqui está. Quando que o se somente se é verdadeiro? Você vai memorizar assim. O se somente se é verdadeiro toda vez que for igual. Se for igual é verdadeiro. Pedro, é igual na primeira e na última. Toda vez que for igual é verdadeiro.
Então, ele vai ser falso nos dois do meio. Aqui está. Então, ele é verdadeiro na primeira e na última, porque é igual. Toda vez que é igual, é verdadeiro. E toda vez que for diferente, ele é falso. Pronto. Ou seja, se você então tiver os dois verdadeiros ou os dois falsos, o se somente se estará sendo verdade. Pedro, agora, como é que vai ser a representação em diagramas desse camarada? Eu vou ter aqui os dois conjuntos e vou representar aqui o que seria o conjunto universo, que seriam todos os elementos aqui. Pronto, aqui está. Tranquilo? Agora, o que a gente vai ter então como sendo verdade? Veja que a gente tem como verdadeiro a ideia dos dois serem verdadeiros, ou seja, quando ocorre os dois simultaneamente. Ocorrer os dois simultaneamente é interseção. Então, esse camarada é verdade quando ocorre a interseção. Quando ocorre os dois simultaneamente. E note que quando não ocorre nenhum dos dois, também é verdade. Onde que a gente teria a situação em que não ocorre nenhum dos dois? Fora das duas bolinhas. Note que fora das duas bolinhas, a gente tem a galera que não ocorre o quê? Nenhum dos dois conjuntos. Ó. Essa daqui é a galera que não ocorre nenhum dos dois conjuntos. Significa, então, que esse se somente se ele vai ser válido em duas situações. Quando ocorre os dois, P e Q, e quando não ocorre nenhum dos dois, que é essa parte do lado de fora. Nem P, nem Q. Tá vendo? Ele é verdade quando ocorre os dois e ele é verdade quando não ocorre nenhum deles. Na linguagem de conjunto são nessas duas situações que eu coloquei para vocês. Beleza? Ou seja, a galera do tudo ou nada. Ou ocorre tudo ou não ocorre nenhum dos dois. Aí a gente vai ter válido esse condicional. Aí, como é que a gente pode representar isso aqui na linguagem de conjuntos? Na linguagem de conjuntos, os dois sendo válidos é a interseção deles. P interseção Q. Aqui está. Os dois não sendo válidos seria o quê? A interseção das suas negações. O nem P é a negação de P. O nem Q é a negação de Q. Ou seja, a interseção da negação deles. A negação, na linguagem de conjuntos, é o complementar deles. Aqui está. Então, fazendo-se a união desses dois camaradas aqui, a gente tem a representação simbólica do que seria o se somente se na linguagem de conjuntos. O primeiro seria o quê? É o tudo ou nada, né? Esse primeiro seria o tudo, ou seja, ocorre os dois. E o segundo seria o nada, ou seja, não ocorre nenhum. Então, pensa no se somente se como sendo tudo ou nada. Ou ocorre tudo ou não ocorre nada. A gente sempre vai estar falando a verdade. Fechou? É assim que funciona o se somente se. E galera, é extremamente importante você conhecer principalmente todas essas tabelas verdade. Primeira revisão, negação, troca tudo. E, conjunção e, só é verdade quando é tudo V, é falso quando você tiver pelo menos um F. O ou, ele é falso quando tudo for falso, se tiver pelo menos um verdadeiro, vai ser verdadeiro. Ou, quando é igual, é falso, quando é diferente, é verdadeiro. Condicional. Só é falso quando começa verdadeiro e termina falso. Em todos os outros é verdade. Se somente se, igual, verdadeiro, diferente, é falso. Lembre-se disso daqui. Então, essa é a hora de você fazer o quê? Fazer o seguinte. Faça um esqueminha com todas essas tabelas verdade. E leia esse negócio todo dia. Memoriza a tabela verdade. Para você não ter problema na hora da prova. Então, é extremamente importante. Eu repito, é extremamente importante você saber trabalhar com tabela verdade. Para poder responder bem questões de prova. Fechou? Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver algumas questões aqui para a gente poder treinar isso daqui. Eu sei que a gente deu uma estouradinha no tempo, a gente vai passar um pouquinho mais, mas é só para a gente não quebrar esse raciocínio. Olha o que temos aqui. Observe a tabela a seguir. Observei. A tabela verdade, representada acima, demonstra o quê? Demonstra o bicondicional, que é o se somente se. Verdade, olha, está aqui o bicondicional. Entre as proposições P e Q.
Os valores lógicos de Q que completam a tabela verdade de cima para baixo equivale a... Bem, o que aprendemos sobre o bicondicional? A gente aprendeu sobre o bicondicional que ele é falso quando é diferente e verdadeiro quando é igual. Então, onde você tiver verdadeiro, tem que ser tudo igual. Onde você tiver falso, tem que ser tudo diferente. Agora, olha para P. Como aqui tem que ser igual, se a primeira é falsa, a segunda tem que ser falsa. Porque igual, o resultado é verdadeiro. Ah, beleza, Pedro. Então, se essa daqui é verdadeira, a outra também tem que ser verdadeira. Porque se é igual, o resultado é verdadeiro. Show de bola. Em todos os outros casos, vai ter que ser o quê? Vai ter que ser diferente. Então, o primeiro vai ter que ser falso, porque diferente dá falso. E o último vai ter que ser verdadeiro, porque diferente, o resultado é falso. Tá vendo? É simplesmente o ato de memorizar tabela verdade. Por causa disso, qual sequência nos traz isso aqui? FFVV, a alternativa D. É assim que a gente responde esse tipo de questão. Então, é importante que você memorize todas as tabelas verdade. Memorize todas. Mais questões. Analise os valores lógicos das proposições a seguir, atribuindo verdadeira para as afirmações verdadeiras e F para falsa. Bem, em muitas dessas questões, o conhecimento de mundo pode ser importante na hora de responder o que aparece aqui para a gente, beleza? Em geral, não é obrigatório, mas tem algumas bancas que obrigam a gente a ter esse conhecimento de mundo para poder responder as questões, beleza? Primeira coisa que eu indico a você, identifique todos os conectivos para você não se perder. Por exemplo, na primeira, a gente tem aqui o conectivo OU. Na segunda, eu tenho o conectivo E. Na terceira, eu tenho o SI. Então, aqui aparece para a gente todo número divisível por 2 é par. E 24 é um número ímpar, tem o conectivo E. Então, temos aqui 4 conectivos para a gente poder estudar. E agora a gente vai estudar se no final ele é verdadeiro ou falso. Começando com a primeira. Olha o que a gente tem aqui. O peixe nada. Gente, o peixe nada? Sim, então essa proposição era verdadeira. O ou, galera, só de ter um verdadeiro é o suficiente para o seu resultado ser o quê? Verdadeiro. Então a gente já sabe que a primeira é verdadeira. Acabou. A primeira já é verdadeira. A primeira já é verdadeira. Mas, Pedro, eu quero complementar. Beleza, complementemos. O porco voa? Pedro, obviamente o porco não voa. O ou, verdadeiro com falso, o resultado é verdadeiro. Tá vendo? Aquelas frasezinhas que eu coloquei para vocês te ajudam a responder rapidamente as questões. Vamos mais. Manaus é a capital do Amazonas. Sim, verdade. Manaus é a capital do Amazonas. Isso é verdadeiro. Agora, próximo ali. A Argentina é um país da América do Sul. É verdade, a Argentina é um país da América do Sul. No exinho, ele só é verdade quando tudo for verdade. Então, essa segunda também vai ser verdade. Pronto, já respondemos agora a segunda. Bem, se eu já tenho as duas verdadeiras, então já dá para escolher algumas questões aqui. Ó. Letra B você já esquece, letra E você já esquece e a letra D também. Ficamos entre A e C. Agora vamos para a terceira. Brasília é um estado brasileiro. Pessoal, Brasília é um estado brasileiro? Cuidado, viu? Brasília não é estado, não. Brasília é cidade, não estado. Então, essa primeira é falsa. E, galera, o condicional começou falso. Se o condicional começou falso, independente do que vem depois, o resultado já é verdadeiro. Então, essa daqui é verdadeira. Eu nem preciso saber o que vem depois. Toda vez que o condicional começa falso, aqui, ó, vou voltar. Ó. Toda vez que o condicional começa falso, o resultado é sempre verdadeiro. Memorize isso, por favor. Fechou? Ah, Pedro, mas responde a outra. Vamos lá, vamos responder a outra. A outra é o quê? Belém é um país da América do Sul. Gente, Belém não é um país. Belém é uma cidade. Falso. E galera, no condicional, falso com falso, o resultado é verdadeiro. Agora vamos para a última. Todo número divisível por 2 é par. Verdade. Se o número divide por 2, ele é par. Está correto isso. Agora ele vem e coloca na segunda. 24 é um número ímpar. Gente, 24 não é ímpar. 24 é par. Isso aqui está errado. Ó. 24 é um número par. O exinho, se você tiver alguém falso, já é o suficiente para a proposição inteira ser falsa.
Com isso, qual a alternativa correta? Aqui tem 3 Vs e um F. Alternativa letra A. Ó, na letra C ele colocou aqui falso, tinha que ser verdadeiro. Próxima. As proposições 1 e 2 a seguir são falsa e verdadeira, respectivamente. Ó, então ele está falando para a gente que a 1 toda é falsa e ele está falando para a gente que a 2 toda é verdadeira. Mas como eu falei para vocês, identifica os conectivos. Qual que é o conectivo da primeira? Eu tenho o conectivo OU. E o conectivo da segunda eu tenho o conectivo E. Tá, mas espera aí. Se a primeira é falsa e eu tenho o conectivo OU, obrigatoriamente, presta atenção, obrigatoriamente, se tem o conectivo OU e é falso, todas devem ser falsas. Ou seja, tanto a primeira quanto a segunda são falsas. Então, a quantidade de voos será aumentada? Falso. A próxima. O número de viagens aéreas realizadas por pessoa não aumentará? Falso. Porque no ou, falso com falso dá falso. Pedro, mas e se alguma delas fosse verdadeira? Aí o resultado seria verdadeiro. Ele falou que o resultado é falso, tudo tem que ser falso. Agora vamos para o Ezinho. Tá aqui o Ezinho. Pedro, esse Ezinho tem que dar verdadeiro. Você já me ensinou. Que quando o E é verdadeiro, é porque tudo, eu disse tudo, tem que ser verdadeiro. Ou seja, tanto a primeira quanto a segunda são verdade. Então, os preços das passagens aéreas aumentaram? Verdade. Qual que é a outra? A venda dessas passagens diminuiu? Verdade. Ou seja, então o que temos aqui? Que o preço das passagens aéreas aumentaram, isso é verdade. Que a venda dessas passagens diminuiu, é verdade. A quantidade de voos será aumentada, isso é falso. É porque, na verdade, a quantidade de voos não será aumentada. O número de viagens aéreas realizadas por pessoa, ele falou para a gente que não aumentará. Isso é mentira. Isso é mentira? É porque vai aumentar. Vamos lá. Nessas condições, é correto concluir que a única proposição verdadeira é: primeiro, veja se você tem conectivos aqui. Olha a letra A, venda de passagens aéreas não aumentou, ou B, tanto a quantidade de voos quanto a venda de passagens aéreas não diminuiu. Ó, tanto quanto é a ideia do E. Ocorreu um e outro. C, os preços das passagens aéreas diminuíram, E. Letra D, E. Letra E, E. E agora a gente vai ter que julgar alternativa por alternativa. Olha o que a gente tem na letra A. Ele falou que a venda de passagens aéreas não aumentou. Cadê? Venda de... Olha aqui, ó. A venda dessas passagens aéreas diminuiu. Diminuiu. Ou seja, é verdade que diminuiu. Então, a venda de passagens aéreas não aumentou. Na verdade, o correto seria ele colocar que diminuiu. Mas, Pedro, diminuir e aumentar não são situações opostas? Diminuir e aumentar? Não. Porque se uma coisa não diminui, ou ela se mantém constante, ou ela aumenta. Mas em questão de prova, o camarada às vezes dá uma escorregada e coloca como situações contrárias. A gente vai ter que ler alternativa por alternativa. A priori, coloque como verdade, aliás, coloque como falso, as duas sendo contraditórias. Se a gente não achar uma alternativa melhor, aí a gente volta para essa e força a barra. Mas a priori, não aumentar significa o quê? Que ou ficou constante ou diminuiu. Beleza? Então, a priori, eu não tenho uma situação igual a essa daqui. Beleza? Eu não posso garantir isso. Eu colocaria essa daqui, ó, não aumentar, como sendo o quê? Como sendo falso. Beleza? Porque eu não sei. É inconclusivo aqui para mim. A próxima. A quantidade de voos diminuiu. Quantidade de voos diminuiu? Preço da... Aqui, ó. Quantidade de voos não será aumentada. Gente, não aumentar significa que ou diminui ou fica constante. Então, a priori, eu ainda colocaria isso aqui como falso. Mas você vai colocar um asterisco nessa. Porque se precisar, você volta e força a barra, pensando que aumentar e diminuir são situações contrárias. Letra B de bola. Tanto a quantidade de voos quanto a venda de passagens não diminuiu? Vamos lá, quantidade de voos. Ele falou que a quantidade de voos não será aumentada. Gente, aqui ele já está colocando aqui para a gente com uma ideia de situação contrária, pelo visto. Vamos ver, né? Na primeira,
A quantidade de voos, ele falou para a gente que não diminuiu. Não diminuir significa o quê? Significa que ou ficou constante ou aumentou. Bem, uma coisa eu sei, não aumentou. Beleza? Ele falou para a gente que não aumentou. Então, a quantidade de voos não diminuiu. Quando ele fala para a gente que não diminuiu, é porque teria aumentado. Não, mas ter aumentado é falso aqui para a gente. Então, a princípio, isso aqui é falso. Mas como isso aqui é a ideia do E, se tem um falso, já é o suficiente para ele ser todo falso. Então, isso aqui tudo é falso. Já não é a alternativa correta. Galera, veja que em todas as questões, ele não falou em nenhuma delas a ideia de ser constante. Então, ele já está colocando aqui para vocês situações opostas, aumentar e diminuir. Então, você vai forçar a barra. Eu já vou fazer isso para a letra A. A venda de passagens aéreas não aumentou. Quando ele fala que a venda dessas passagens aéreas diminuiu, diminuir é a mesma coisa de não aumentar. É a mesma coisa aqui para a gente. Então, essa primeira colocaremos como verdadeira. A quantidade de voos diminuiu. A quantidade de voos não foi aumentada. Não foi aumentada é a mesma coisa de diminuir. A princípio, eu estou vendo que essa daqui está sendo verdade, mesmo ele não colocando constante. Essa letra A, então, pelo visto, está sendo a correta. Vamos ver aqui na letra B, aqui, continuando essa brincadeira. Agora vamos aqui para a próxima. A venda de passagens não diminuiu. Onde é que aparece para a gente aqui a venda de passagens? Cadê? A venda de passagens. A venda de passagens diminuiu. Ele falou que não diminuiu. Isso aqui é falso. O Ezinho, se tiver um falso, já é o suficiente para ele ser falso. Letra C. Os preços das passagens aéreas diminuíram. Os preços das passagens aéreas aumentaram. Isso aqui é falso. E o E, só de ter um falso, o resultado vai ser falso. Nem preciso ler a outra. A quantidade de voos será aumentada. A quantidade de voos não será aumentada. Isso aqui é falso. No E, só de ter um falso, o resultado dele é falso. Última. O número de viagens aéreas realizadas por pessoa e a quantidade de voos aumentou. A quantidade de voos não será aumentada. Isso aqui é falso. O número de viagens por pessoa aumentou. O número de viagens aéreas realizadas por pessoa, ele disse que não aumentou. Olha, na verdade, ele disse que não aumentou, seria falso. Aumentou. Então, isso daqui seria verdadeiro. Mas no E, só de ter um falso é o suficiente para ele ser todo falso. Então, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Galera, o certo era o seguinte. O contrário de aumentar é ficar constante ou diminuir. Mas algumas questões o camarada dá uma escorregada e você tem que aceitar algumas condições contrárias para poder chegar à alternativa correta, que no caso dessa questão é a letra A. Beleza, galera? Então, tranquilo, pessoal. Então, a gente vai fechar essa primeira parte de tabela verdade, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente está de volta para poder ver mais situações aqui de tabela verdade, beleza? Até daqui a pouco. Valeu!